responsabilidades que lhes são colocadas sobre os ombros. E não raramente nós temos observado uns e outros ministros reclamando diante de Deus, pois ao analisarem a sua vida espiritual, os seus feitos, os sinais que Deus tem realizado através de seus ministérios, não condiz exatamente com aquela expectativa que era tão aguardada, tanto pelos senhores, como pela igreja, como pela sociedade. O que eu vejo neste texto que nós lemos em 2 Timóteo, lá no capítulo 4 e versículo de número 20, é um desabafo do apóstolo Paulo, dizendo este homem que é para todos nós, da igreja cristã, um exemplo de autoridade espiritual, um homem que marcou a história do cristianismo, um homem a quem Deus confiou muito poder espiritual, um homem a quem foi dado o direito de repreender demônios, fundar igrejas e criar discípulos, o homem a quem Deus abriu a porta da palavra e a quem, segundo ele mesmo disse, superabundava a graça e os dons espirituais. Este homem, quando parou num certo momento da sua caminhada, ele disse: olha, deixei Erasto em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Ele estava dizendo: eu, apóstolo Paulo, a quem Deus tem através de mim curado a muitos, deixei um dos meus melhores amigos no meio da caminhada doente. Deus não permitiu que este homem, um dos heróis da fé, curasse um dos seus melhores amigos, e em razão desta limitação, Paulo foi obrigado a deixar Trófimo doente no meio da caminhada. Senhores, Deus lhes reputa como heróis, pois aos senhores é dado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus autoridade para, através da pregação da palavra, salvar o ímpio do seu mau caminho e convertê-lo ao Evangelho de Cristo, poupando-o do inferno e levando-o à presença de Deus em salvação. Os senhores são considerados hoje heróis da fé, heróis de Deus. Agora notem bem, os senhores jamais serão super-heróis. Haverá momentos em que os senhores orarão e Deus não irá curar. Haverá momentos em que os senhores pregarão e não haverá quem aceite o apelo. E através destas restrições que Deus mesmo propiciará, os senhores entenderão que, embora tenham muita autoridade que Deus lhes deu, existe um que ainda está sobre todos e sobre tudo, que é Ele, o dono da obra. Que Deus os abençoe, amados, e que todas as frustrações que doravante irão enfrentar como ministros, como escolhidos, mesmo na condição de presbíteros, quando pregarem, orarem, as coisas não acontecerem como o coração do Senhor os deseja, lembre-se que um dia até mesmo Paulo orou por um dos seus melhores amigos chamado Trófimo, e este homem permaneceu doente. Isso ensinou a Paulo e ensina a todos nós que somos limitados, pois ainda somos homens. Mas tem um detalhe: nós continuamos a servir
aquele que é ilimitado em poder e glória, está entre nós nesta noite, e que através de todos nós é poderoso para fazer muito além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos, em glória, pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Gostaria que assinasse com a mão, marcando a sua presença. Candidatos à consagração de presbíteros: Carlos Azevedo dos Santos, muito bem, Celso Espírito, Miguel Durães, Ezequiel Barbosa, Flávio Alessandro da Cruz, Gregório Demetrio, Hércules Leonel da Silva, Ismael Alves Barbosa, Jefferson Ramos, José Rodrigo Dancini, Josiel Gonçalves, Marcelo Fortunato, Paulo da Silveira Dutra, Robson Barbosa e Sidney Dias Gomes. Esses são os candidatos à consagração de presbíteros. Nós temos também 2 candidatos que terão o seu devido reconhecimento. Já eram presbíteros, mas a partir do momento que passam ao nosso ministério, devem ser apresentados e reconhecidos pelo Ministério da